tem uma planta que guarda a água da chuva dentro de si mesma, bem no meio do quintal, e que durante décadas foi tratada como enfeite de varanda quando, na verdade, carrega um dos segredos mais bonitos que a natureza brasileira já escondeu à vista de todo mundo. Eu me lembro exatamente do dia em que entendi isso e vou te contar essa história com calma, porque ela merece ser contada devagar. Era um fim de tarde quente, daqueles em que o sol ainda insiste em ficar mais um pouco antes de se despedir. E eu estava sentada na varanda da casa da minha avó Conceição, olhando para aquele vaso de barro que ficava perto da porta. Ela se aproximou devagar, com aquele jeito calmo que só quem já viveu muito tem, e enfiou o dedo bem no meio daquela planta, ali onde as folhas se encontram formando uma espécie de tacinha verde. Eu perguntei o que ela estava fazendo, e ela sorriu daquele jeito que só as avós sabem sorrir quando estão prestes a te ensinar alguma coisa importante. Ela disse que ali dentro morava água há dias, guardada, esperando, e que aquilo não era falha de rega nem coisa de planta preguiçosa, era o jeito que a natureza tinha encontrado de sobreviver em lugares onde a chuva não é sempre generosa. Eu fiquei paralisada, porque nunca tinha reparado que aquela planta guardava água como quem guarda um segredo dentro do peito. E se eu te disser que essa mesma planta, além de guardar água, também guarda histórias de acolhimento, de fartura e até de proteção espiritual em várias casas brasileiras, você continuaria vendo ela só como um enfeite de varanda? Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te contar tudo sobre essa planta que é genuinamente nossa, brasileira de nascença, e que esconde mais mistério do que qualquer flor importada de fora. Eu sou Dona Nadir, e desde pequena aprendi que as plantas mais especiais nem sempre são as mais chamativas. Às vezes elas ficam ali, quietinhas, num canto do quintal, esperando alguém que preste atenção de verdade. Minha avó Conceição foi quem me ensinou a olhar para essas plantas com outros olhos, e foi ela quem me contou que a planta que guardava água na tacinha central, que hoje eu vou te apresentar por inteiro, é chamada popularmente de bromélia. Ela cresceu junto com muitas famílias brasileiras, principalmente nas regiões onde a Mata Atlântica ainda resiste firme, teimosa, mostrando que o Brasil é um dos lugares do mundo com mais variedade dessa planta espalhada pela natureza. Minha avó dizia que era como se a bromélia fosse uma espécie de guardiã silenciosa dos quintais, porque enquanto todo mundo corria atrás de flores estrangeiras, ela ficava ali, resistente, bonita, cheia de cor, sem pedir quase nada em troca. Ela me contou que em muitas comunidades do interior, a bromélia era plantada perto da porta de entrada porque acreditavam que ela trazia proteção para dentro de casa, funcionando quase como uma sentinela verde que vigiava quem entrava e quem saía. Eu cresci ouvindo essas histórias, sentada no colo dela, vendo o vapor subir da xícara de café enquanto ela desfiava memórias antigas, contadas por gerações de mulheres que vieram antes dela. E é engraçado como esse tipo de conhecimento vai se perdendo aos poucos, geração após geração, até que praticamente ninguém mais lembra por que a avó plantava aquilo ali. Só sabe que sempre foi assim. A verdade é que a bromélia tem uma engenharia natural que impressiona até quem estuda botânica a vida inteira. Aquela tacinha formada pelo encontro das folhas, que minha avó Conceição chamava carinhosamente de copinho da bromélia, funciona como um reservatório natural de água da chuva, e dentro dela se forma um pequeno universo, um micro-habitat completo, onde vivem pererequinhas, larvas de insetos e até pequenos organismos que ajudam a decompor folhas e fornecer nutrientes de volta para a planta. É como se cada bromélia fosse uma casinha inteira, um ecossistema em miniatura, escondido no meio do quintal, funcionando silenciosamente enquanto a gente passa por ela sem perceber. Pesquisadores que estudam a Mata Atlântica descobriram que algumas espécies de rãs dependem exclusivamente desse acúmulo de água dentro da bromélia para reproduzir, o que significa que essa planta simples e despretensiosa sustenta vidas inteiras, ciclos de nascimento e crescimento, tudo dentro daquele pequeno espaço verde. Eu lembro de perguntar para minha avó se ela sabia disso, e ela riu e disse que não precisava de nenhum livro para saber que ali dentro morava vida.
Bastava olhar com atenção nas manhãs de verão e ver os bichinhos que saíam de dentro da planta para tomar sol. Isso me fez entender uma coisa que carrego até hoje, que a sabedoria popular sempre chegou primeiro, muito antes da ciência confirmar, com nomes difíceis e explicações complicadas, aquilo que as avós já sabiam só de observar com carinho o próprio quintal. Antes de eu continuar te contando o resto dessa história, eu preciso parar um instante e te perguntar uma coisa. Porque isso aqui não é só sobre plantas, é sobre memória, sobre afeto, sobre aquilo que a gente carrega da nossa família e às vezes nem sabe de onde veio. Você tem alguma lembrança de alguém da sua família cuidando de uma planta desse jeito, com esse carinho quase sagrado, como se aquilo fosse mais que uma planta, fosse uma tradição sendo passada adiante? Eu sei que muita gente perdeu esse contato, a vida corrida foi engolindo essas tardes de quintal, e hoje em dia a gente mal para olhar para uma planta com a mesma atenção que nossas avós olhavam. E isso dói. Eu sei que dói, porque é como se um pedacinho da nossa história ficasse para trás, esquecido, empoeirado, sem ninguém para continuar contando. Por isso, eu queria te pedir uma coisa bem simples. Escreve aqui nos comentários assim, ó. Eu lembro da minha avó cuidando das plantas assim. Só isso. Sem enfeite nenhum, do jeito que vier na sua cabeça. Eu vou ler cada comentário com todo carinho, porque para mim isso não é só engajamento de vídeo. É gente resgatando memória. É gente se lembrando de quem já se foi ou de quem ainda está aqui e merece ouvir. Obrigada por ter me ensinado isso. Vem comigo nos comentários que eu quero muito saber a sua história. Agora deixa eu te ensinar como cuidar dessa planta do jeito certo, porque muita gente erra sem nem perceber que está errando, achando que está fazendo bem, quando na verdade está indo contra a própria natureza dela. A primeira coisa que você precisa saber é que a rega da bromélia não é igual à rega de qualquer outra planta de vaso. Minha avó Conceição sempre dizia que a água tinha que ir primeiro para a tacinha central, aquele copinho formado pelas folhas, e só depois, com moderação, um pouco no substrato. Ela enchia aquele copinho com água limpa, de preferência água da chuva ou água filtrada, porque a água muito clorada da torneira, com o tempo, acaba prejudicando a planta e deixando aquela tacinha com um cheiro ruim. E é importante trocar essa água de tempos em tempos, especialmente em dias muito quentes, para evitar que ela fique parada demais e vire criadouro de mosquito, porque aí sim vira um problema, não pela planta em si, mas pelo acúmulo mal cuidado. Sobre luz, a bromélia gosta de luminosidade indireta, forte, mas não direta o dia inteiro, porque o sol impiedoso do meio-dia pode queimar as folhas mais delicadas. Um lugar embaixo de uma árvore ou perto de uma janela que recebe luz da manhã costuma ser perfeito. Sobre o substrato, ela não gosta de terra pesada e encharcada. Prefere um solo mais leve, arejado, que escoe bem a água. Por isso, muita gente planta bromélia até em pedaços de tronco ou em vasos com bastante material orgânico solto, tipo casca de pinos ou fibra de coco. E outra coisa que minha avó sempre repetia, com aquele jeito de quem já tinha visto de tudo, era que bromélia gosta de companhia. Gosta de ficar perto de outras plantas, formando aquele conjunto que lembra um pedacinho de mata dentro do quintal. Tem também um detalhe que poucas pessoas sabem e que eu aprendi ainda, menina, olhando minha avó trabalhar. Quando a bromélia floresce, aquela flor exuberante que sai do meio da roseta, colorida, chamativa, ela na verdade está anunciando o fim do ciclo de vida daquela planta específica. É como se fosse o último gesto de generosidade dela, um último presente antes de se despedir. Depois da floração, a planta-mãe começa a definhar aos poucos, mas antes disso ela já preparou o caminho, porque ao redor dela nascem as chamadas mudas filhotes, pequenas rosetas que crescem na base e que com o tempo se tornam plantas independentes, prontas para continuar o ciclo. Minha avó dizia que isso era a prova de que a natureza sabe se despedir com dignidade, deixando sempre um pedacinho de si para continuar existindo através dos filhos. E ela usava essa metáfora para falar da vida da gente também, de como a gente deveria deixar sempre algo de bom plantado antes de partir. Eu me lembro de ficar horas escutando ela falar essas coisas enquanto separava as mudas com as mãos cheias de terra, com aquele cuidado de quem sabe que está lidando com vida de verdade.
Separar essas mudas é simples, basta esperar que elas tenham um tamanho razoável, com algumas raízes já formadas, e replantar em outro vaso ou direto no solo do quintal, garantindo assim que aquela linhagem de plantas continue se multiplicando por gerações, quase como uma família que vai crescendo e se espalhando. E por falar em simbolismo, a bromélia carrega um significado muito bonito em várias culturas, principalmente ligado à hospitalidade e ao acolhimento. Em algumas tradições antigas, colocar uma bromélia na entrada da casa era sinal de que aquele lar recebia bem quem chegava, que a porta estava sempre aberta para visita, para conversa, para um cafezinho. Minha avó Conceição tinha essa crença enraizada, e sempre que alguém novo se mudava para perto, ela ia até a casa da pessoa levando uma muda de bromélia de presente, dizendo que aquilo era para trazer boas energias e fazer a casa nova ficar cheia de visita boa e conversa gostosa. Tem também quem acredite que a bromélia, por guardar água dentro de si, seja um símbolo de fartura, de que a casa nunca vai passar necessidade, porque assim como ela guarda o próprio sustento, guarda também a proteção de quem mora ali dentro. Essas crenças foram passando de boca em boca, de quintal em quintal, sem nunca precisar de comprovação científica, porque o que importava mesmo era o sentimento de cuidado que elas carregavam consigo. E hoje, quando eu vejo tanta gente decorando a casa com plantas só pensando em estética, em combinar com a decoração, em ficar bonito para foto, eu não posso deixar de pensar em como a gente perdeu um pouco desse sentido mais profundo que as plantas tinham antigamente. Esse sentido de proteção, de significado, de história sendo contada através de cada folha e cada flor. Existe ainda uma curiosidade que poucas pessoas conhecem sobre a resistência incrível dessa planta. A bromélia consegue sobreviver em condições que matariam a maioria das outras plantas, porque ela desenvolveu ao longo de muito tempo uma capacidade de absorver água e nutrientes não só pelas raízes, mas também por pequenas estruturas presentes nas próprias folhas, chamadas de tricomas. Isso significa que mesmo em ambientes onde o solo é pobre ou onde a planta cresce presa a troncos de árvores sem nenhum contato direto com a terra, ela ainda assim consegue se alimentar e florescer com beleza. É por isso que você encontra bromélias crescendo agarradas em galhos, em rochas, em lugares que pareciam impossíveis para qualquer vida vegetal, e ainda assim ela floresce com toda a força, mostrando aquelas cores vibrantes que vão do vermelho ao laranja, do rosa ao amarelo, dependendo da espécie. Minha avó dizia que isso era uma lição de vida enorme, porque a bromélia mostrava que a gente pode florescer mesmo quando as condições não são as ideais, mesmo quando o chão que a gente pisa não é o mais fértil, desde que a gente aprenda a se adaptar e buscar sustento onde ele existir. Eu carrego essa lição comigo até hoje, e sempre que vejo uma bromélia crescendo num lugar improvável, um muro, uma pedra, um galho seco, eu lembro da voz dela repetindo isso com toda calma e sabedoria. Só que, com o passar dos anos, esse conhecimento foi ficando para trás, empurrado pelo ritmo acelerado da vida moderna. As pessoas foram trocando os quintais por apartamentos pequenos, trocando o tempo de observar a natureza por telas de celular, e aos poucos as histórias que as avós contavam foram se perdendo no meio do caminho, sem ninguém para escrever, sem ninguém para passar adiante com o mesmo carinho. Eu acho isso uma pena profunda, porque cada planta dessas carrega dentro de si um pedaço da nossa cultura, da nossa identidade brasileira. E quando a gente deixa de contar essas histórias, é como se deixássemos morrer um pouco da nossa própria raiz. É por isso que eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal, porque eu acredito de verdade que resgatar esse conhecimento popular é uma forma de honrar quem veio antes da gente. É uma forma de manter viva a voz da minha avó Conceição e de tantas outras avós que ensinaram sem nunca terem pisado numa universidade, mas que sabiam da vida mais que muito diploma pendurado na parede. Eu quero te convidar agora para pensar em algo bem simples. Da próxima vez que você passar por uma bromélia, seja na casa de alguém, numa praça, num jardim, para um instante e olha para ela com outros olhos. Repara na tacinha central. Imagina a vida que pode estar acontecendo ali dentro. Lembra que aquela planta representa resistência,
acolhimento e continuidade. E se você tiver um cantinho em casa, mesmo que pequeno, uma varanda, uma janela com boa luz, considera receber uma bromélia para fazer parte da sua rotina. Cuida dela do jeito que eu te ensinei aqui, com respeito pelo tempo dela, pela água que ela guarda, pelas mudas que ela vai gerar com o tempo, e você vai perceber que essa relação com a planta vai muito além da estética. Vira quase uma amizade silenciosa, dessas que não cobram nada em troca além de atenção. Se esse roteiro tocou alguma lembrança dentro de você, se você sentiu vontade de ligar para sua avó, para sua mãe, ou de plantar alguma coisa nova no seu quintal, deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente que também precisa resgatar essas memórias. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui do Vida Entre Plantas, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma nova planta, uma nova história, um novo pedacinho de sabedoria popular para a gente continuar cultivando junto. Eu sou Dona Nadir e vou estar sempre aqui, com o avental sujo de terra e o coração cheio de histórias, esperando você para mais um encontro cheio de afeto com as plantas que fazem parte da nossa gente. Até a próxima, com muito carinho.